Então, boa noite a todos. Nós vamos dar seguimento à nossa disciplina aqui de Direito Processual Constitucional. Eu vou iniciar aqui uma apresentação para vocês. Hoje nós vamos falar da famosa ADPF, tá? Dentro da ideia de que nós estamos falando já sobre o controle de constitucionalidade, né? Então, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, popularmente conhecida como ADPF, e vocês vão perceber, né, a importância da ADPF é justamente que ela vai ao lado da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, elas vão fechar, né, as três ações que são utilizadas no nosso controle de constitucionalidade repressivo, né, junto ao poder judiciário, né, diretamente junto ao STF. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que a ADPF ela vai ser, na doutrina, chamada de ação constitucional residual. Por quê? Porque justamente ela só vai ser utilizada quando eu não conseguir utilizar a ADI e a ADC. Professor, a Karen está tentando entrar. Ah, tá. Só um minutinho. Vamos lá. Acho que entrou todos. Então, nós vamos continuar aqui, pessoal. Tá? Eu dizia que a DPF ela vai ser utilizada em caráter residual. Então, sempre que se for propor uma questão de controle de constitucionalidade da lei em tese, né, direto ao STF, eu vou tentar utilizar ou ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Tem alguém com o microfone ligado, por gentileza, se puder fechar para nós, agradeço. Então, o que ocorre, pessoal? Quando eu vou trabalhar a questão da constitucionalidade, eu vou pegar lá e eu vou verificar, né, se eu posso utilizar a ação direta de inconstitucionalidade, que, como vocês já viram, ela se dá lá em relação a normas, né, federais ou estaduais, né, incluindo as distritais do DF. Eu tenho também a possibilidade da ação declaratória de constitucionalidade, mas só pode se aplicar às leis federais. E eu vou ter a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E vocês vão ver que, se eu não consigo utilizar a ADI ou a ADC, eu vou utilizar propriamente a ADPF. Tá? Primeiramente, a gente precisa discutir o que necessariamente é a questão do preceito fundamental. E a gente vai verificar que não há uma definição na própria lei. Então, eu não vou ter uma definição de preceito fundamental na lei. E aí eu vou me socorrer, né, como sempre, quando não há no texto legal, eu utilizo o quê? Da doutrina. Professor, Oi. a Carmela está tentando entrar também. Tá. Só um minuto. O pessoal que chega atrasado depois tem que pagar um churrasco para a turma, né, evidentemente. Acho que deu certo.
Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tempos modernos. Voltando, então. E na doutrina, a gente vai ver, né, que a questão do preceito fundamental, né, preceito fundamental nada mais é do que os princípios que servem de vetores de interpretação das normas constitucionais, tá? Então, isso aqui é um conceito doutrinário, né? Evidentemente, vocês têm que ter na cabeça que tanto a ADI, tanto a ADC como a DPF, elas vão buscar reconhecer, né, discutir junto ao STF se determinada norma ou lei está de acordo com a Constituição, né? Então, eu já vou aqui passar por um exemplo prático que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, é a DPF número 54, que ficou muito conhecida na época do seu julgamento, que foi a que tratou justamente do aborto dos fetos anencéfalos. O que são fetos anencéfalos, pessoal? Alguém me diz? Vamos lá. Que nasce sem cérebro? Isso mesmo. Professor. Então. Como é que nascem, né? Se aborto não nasceu ainda, mas quando os exames pré-natais já evidenciam que a criança não vai nascer com problemas nesse sentido. Exatamente. Quer falar algo, Paulo? O Giovanni está tentando entrar. Haja churrasco, hein? Vamos lá. Beatriz quer entrar. Eu tô anotando tudo. Vai anotando aí, vai anotando. Augusto, vai anotando todos. Olha só, até o Roberto vai pagar churrasco para nós. Isso é uma beleza. Vamos voltar, então. Pessoal que está entrando atrasado aqui, nós fizemos aí uma brincadeira que quem está chegando atrasado aí vai pagar um churrasco aí para a turma. Então vai ter vários churrascos aí. Então, seguindo aqui, pessoal, a questão do aborto dos fetos anencéfalos. O feto anencéfalo nada mais é que existem, né, como o Marcos falou, né, vários exames pré-natais, e um desses exames, ele detecta que aquele ser, né, em formação, ele vai ter o desenvolvimento cerebral incompleto, né? E dentro da medicina, o anencéfalo, ele quando nasce com vida, né? Muitos nascem morto, né? Aqueles que nascem com vida, no máximo vivem 90 dias, né? Então, não há histórico de possibilidade daquela criança nascer e viver mais do que 90 dias se ela for diagnosticada como anencéfalo, né, com desenvolvimento cerebral incompleto. E aí, o que ocorre? Vocês sabem, né, que o Código Penal ele permite o aborto somente em duas possibilidades, né? Então, há a possibilidade do aborto ocorrer naqueles casos decorrentes de violência sexual, né, um famoso estupro, ou nos casos em que o feto coloca em perigo de morte a mãe, né, a vida da mãe. Então, formalmente, legalmente, pelo direito penal, somente em estupro ou em caso de perigo de morte à vida dessa mãe é que se autorizaria o aborto. E aí foi proposto, né, através da DPF 54, essa questão, né, porque
se o feto ele não vai vingar, né, se, diante do atual desenvolvimento da medicina, todo feto anencéfalo vai ter um tempo de sobrevida de no máximo 90 dias, se apoiando na questão principiológica que a gente falou, né, principalmente da dignidade da pessoa humana, né, nesse contexto da mulher grávida, você chegou diante do Supremo lá, um dos nossos legitimados, e questionou o Supremo, olha, não é digno, por causa da questão do texto do Código Penal, eu obrigar uma mulher a levar essa gestação até o final, já que eu já sei, através da medicina, que aquele feto anencéfalo não vai viver mais do que 90 dias após o parto. E isso não é digno, né? Todas as mulheres sabem da questão que envolve a questão emocional de uma gravidez, né? Então, isso daí afetaria a dignidade dessa mãe, ela ser obrigada a levar essa gravidez até o fim, né? Ver seu filho nascer, né? Muitas vezes nasce morto, como já falamos, ou ver aquela criança, né, em estado vegetativo e 90 dias, né, no máximo, depois vai ter que fazer o sepultamento daquele filho. Então, isso fere a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, né, e como a gente verificou, né, isso foi proposto diante do Supremo. E o Supremo reconheceu, né, essa terceira possibilidade de aborto, né, aborto legal, né, que é o caso do diagnóstico do feto anencéfalo, né. Então, como é uma questão muito principiológica, eu não conseguiria, através de uma ação direta de inconstitucionalidade ou de uma ação declaratória de constitucionalidade, abordar esse tema, né, porque justamente por ele estar, né, dentro da dignidade da pessoa humana. Por isso que eu utilizo a DPF neste caso, né, e nesse caso se logrou êxito e o Supremo introduziu no ordenamento jurídico essa terceira hipótese de aborto legal. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Bom, agora nós falando da questão, né, da DPF, né, é importante que vocês vejam, né, que assim como a ADI e a DC, a DPF ela também vai ter os efeitos erga omnes, ou seja, vale para toda a sociedade. Então, o que ocorre? A partir do momento em que eu tenho a sentença da DPF 54, em que o STF diz, olha, o diagnóstico do feto, ele sendo constatado, né, através de exames técnicos, né, que aquele feto é anencéfalo, permite que se provoque o aborto legalmente, né, o aborto hospitalar, sem precisar que você, né, a gestante que está gerando uma criança anencéfala, entre com uma ação judicial, né. Então, perceba a importância da DPF 54, a partir do julgamento dela, ela já tem o efeito erga omnes, né, aquela gestante que tem nos seus exames pré-natais a identificação de que está gerando um filho anencéfalo, ela não precisa ir até o judiciário pedir uma ordem judicial, né, que o juiz determine que o hospital faça o aborto. Ela simplesmente, né, amparada nessa ADPF 54, vai fazer um procedimento administrativo diretamente no hospital, né, porque ela não precisa de uma decisão judicial, porque ela já tem a DPF 54, que tem efeito erga omnes. Então, ela não vai ter que provocar todo o judiciário para que ela possa, né, optar, se assim ela quiser, né, optar por esse aborto desse feto anencéfalo. Ela não precisa discutir isso na justiça, porque o STF já decidiu na DPF 54 e esses efeitos são erga omnes. Então, percebam como é importante essa decisão, né? Ela encurta caminhos. Se antes do julgamento dessa DPF
toda gestante que se encontrava nessa situação queria atenuar esse sofrimento, né, da gravidez, né, toda essa questão psicológica que envolve, né, imagine você, você sendo mãe, você por 9 meses estar ali naquela expectativa e saber que a criança vai nascer morta ou que ela vai né, ter uma sobrevida muito curta, né, então é um drama, né, que se evita, né, com esse abortamento legal. Bom, o que ocorria? Então, antes da DPF 54 ser julgado, nós tínhamos, né, vocês conhecem bem, o judiciário, nós temos juízes extremamente legalistas e juízes que têm uma interpretação integrativa, né, então, os juízes que tinham decisões legalistas simplesmente se apoiavam no Código Penal brasileiro. Então, a mulher lá tinha o diagnóstico de que estava gerando uma criança anencéfala e o juiz negava a possibilidade do aborto, porque simplesmente ele se baseava que o Código Penal textualmente só possibilitaria o aborto nos casos, né, de risco de vida da mãe ou em caso de estupro, né? Então, o anencéfalo, né, na maioria das vezes, ele não vai gerar o risco de vida para a mãe, ele simplesmente vai ser uma vida gerada que não vai adiante, né, pelo desenvolvimento cerebral não ocorrer, né? Então, os juízes legalistas não permitiam esse aborto anencéfalo. Já os juízes mais integrativos, que conseguem fazer uma interpretação de todas as normativas à luz da Constituição, acabavam deferindo a possibilidade do aborto do feto anencéfalo, né? Então, o que ocorreu, né? Devido a ter tantas repercussões, né? Um daqueles legitimados lá do artigo 103, um belo dia vai diante do STF, através da DPF, que depois foi numerada como 54, e provoca o STF a se manifestar, né, já que nós temos uma ausência normativa, né, uma vacância de lei a respeito dessa questão. E aí o STF disse que é legítimo o abortamento do feto anencéfalo, de modo que a partir dessa decisão eu afastei a possibilidade de discussão em primeiro grau e esse julgamento já colocou uma pá de cal sobre o assunto, né? Então, basta hoje a mulher que comprove que ela está gerando um filho anencéfalo, que ela requeira de forma administrativa junto à instituição hospitalar que ela quer fazer esse abortamento do feto anencéfalo. Evidentemente que a mulher que não quiser, ela vai seguir o rumo normal, né? Vai até o parto, enfim, vai ter todas as complicações, enfim, e vai, infelizmente, ter essa questão de ver o seu filho ou nascer morto ou viver no máximo 90 dias depois. Então, essa DPF, ela não obriga a mulher a fazer o abortamento do feto anencéfalo. O que ela permite, né? Então, a mulher não é obrigada, mas se ela quiser, ela tem essa possibilidade legalmente instituída, né? Contando, inclusive, né, com todo o aparato do SUS, né, de forma legal. Professor, Oi. só tirar uma dúvida. Quando acontece o caso do abuso sexual, a mulher, ela é obrigatoriamente, ela tem que passar pela polícia para fazer a denúncia, para poder, depois, se ela descobrir, né, que o bebê fazer o aborto, ou ela pode chegar lá no hospital, nesse caso, e dizer que quer retirar o feto? Isso teve uma mudança legislativa, né? Antigamente precisava, né, do boletim de ocorrência. Agora não mais. Só que está tendo uma polêmica sobre isso, né?
no governo atual que tentou, de alguma forma, revogar essa possibilidade, sabe? Mas o entendimento predominante é que a simples palavra da mulher, né, relatando o abuso sexual, já ensejaria essa possibilidade, né? Evidentemente, né, que é sempre para se dar um contorno maior, né, existe a questão do exame, né? Então, é bem provável que o próprio profissional da saúde, ele já consiga ali perceber se aquilo é fruto de uma violência ou não, né? Então, há todo um trabalho psicológico, né, um multidisciplinar nessas questões. Não sei se te respondi, mas não Sim, é obrigatório você fazer é, o chamado BO, né? é que fica os dois lados, né? Por outro lado, fica todo o constrangimento da mulher que ela tem que passar e fazer o BO, enfim, né? Para poder muitas vezes provar. Por outro lado, também existe um grupo que às vezes pode utilizar o próprio sistema do governo, vamos supor assim, para simplesmente o aborto, que perante a lei, né? Nem vamos entrar, quem é a favor, não, mas perante a lei ainda não é liberado, né? Eu entendi o Tá. que você quer falar. Mas, assim, na verdade, existe uma equipe multidisciplinar que vai diagnosticar isso, né? Essa pessoa, se ela realmente é vítima do abuso ou se ela está simplesmente utilizando de uma ferramenta pública para fazer um aborto ilegal, digamos assim. Uhum. Mas valeu, professor, obrigada. Seguindo então, pessoal. Então, recordando alguns conceitos, o efeito erga omnes que a gente fala aqui é aquilo que se aplica a todos, então a todos os cidadãos. É diferente do efeito vinculante, né, que o efeito vinculante, como eu já expus em aulas anteriores, ele vincula o poder judiciário e a administração pública, né? Então, percebam que o efeito erga omnes ele é muito maior do que o efeito vinculante, tá? A segunda consequência aqui da DPF é o efeito ex tunc, ou seja, ele vai retroagir ao ato normativo que violou o preceito fundamental, né? Então, quando a gente estiver falando, né, então percebam que tanto a DI, a DC como a DPF, eles seguem esse mesmo caminho, né? Efeito erga omnes, ex tunc, como regra, né? Retroage ao início da lei que está sendo questionada. E aí tem, novamente, a questão das modulação dos efeitos, tá? Então, como eu falei, a regra é ex tunc, ou seja, a partir da violação do direito. Mas, devido a existir a modulação dos efeitos, é possível que haja o efeito ex tunc, né? Em modulação, né? Então, por exemplo, isso aqui vai ocorrer mais, como eu já falei, quando vai ter algum impacto financeiro, econômico, geralmente o STF faz modulação, né? Então ele não retroage sob pena de causar a quebra de um Estado, de um governo, né? Então muitas vezes o STF ele reconhece o direito, mas a partir daquele momento da sentença, né, dali para frente, ou até mesmo ele estabelece um pró-futuro, né? Então, para que não haja todo um problema, algum problema de ordem social, né, alguma convulsão maior, ele pode estabelecer para o futuro, né? Então, por exemplo, hoje é dia 18 de novembro, né? Eu estabeleço, olha, daqui 6, eu, STF, reconheço o direito, mas vamos, para evitar problemas de repercussão na sociedade, vamos estabelecer que isso vai valer daqui 6 meses. Aí eu coloco na sentença aqui a modulação do efeito para o futuro. Daqui 6 meses, fixo a data de 18 de maio de 2021, essa decisão começa a valer, né, já que ela tem o efeito erga omnes. E aí,
A ADPF, ela tem uma lei específica, né, a Lei 9.882, de 99. Como eu já falei, a ADPF, ela é o mecanismo mais amplo que tem para você questionar a constitucionalidade, né, já que ela vai abranger leis e atos normativos federais, estaduais, distritais e municipais, né? Então percebam aqui a diferença. Esses atos municipais, eu não consigo, nem na ação direta de inconstitucionalidade e nem na ação declaratória de constitucionalidade, né? Então, quando eu quero questionar um ato ou norma municipal, né, se aquilo ali está de acordo com a Constituição Federal, eu só posso utilizar da ADPF, né? Eu não posso pegar uma lei aqui do município de Ponta Grossa e, verificando alguma inconstitucionalidade, propor uma ADI ou uma ADC. Eu tenho que propor uma ADPF, tá? E isso aqui é chave para vocês matarem até a questão de concurso público, de exame de ordem, né? Se você falou em questionar a constitucionalidade de lei ou norma municipal, você tem que saber que só pode ser a DPF, não pode ser a ADI nem a ADC. A ADI é só para lei federal ou estadual e a ADC só lei federal. E daí, para leis municipais, né, a que é mais ampla, é a ADPF. Inclusive, né, quando eu for falar, por exemplo, que eu estou questionando uma lei ou norma que ela está em vigor, existiu antes da Constituição de 88, eu também só posso utilizar a DPF, né? Então, por isso que a DPF, ela tem esse caráter residual, né? Porque a ADI ou a ADC, eu só posso utilizar para leis e normas após a Constituição 88 entrar em promulgação. Qualquer norma, né, qualquer lei de 1987, 1950, que está em vigor, para mim questionar a constitucionalidade dela, eu só vou poder utilizar a ADPF. Nunca vou poder usar uma ADI ou ADC para leis ou normas anteriores à Constituição de 88. Acho que deu para entender bem isso aqui. Igualmente, a ADI e a ADC, a competência é do STF, então, eu sendo um daqueles 9 legitimados lá do artigo 103 da Constituição Federal, eu vou propor diretamente ao STF. Né? Lembrando que nós estamos falando de leis ou normas em teses, né? Nós não estamos falando nunca aqui de casos concretos, né? Mas só do texto legal. Os legitimados, vocês já sabem, né? Já decoraram os nossos 9 legitimados, né? Sendo aqueles 6 universais, né? Que podem propor qualquer matéria, e aqueles outros 3 legitimados especiais que tem que ter a pertinência temática, né? Que a gente viu lá, os governadores de estado, as assembleias legislativas estaduais, aquele sindicato nacional, né? Então eles têm que ter uma pertinência em relação ao estado que representam ou em relação à categoria profissional que representam. Isso aqui acho que também ficou bem claro nas aulas anteriores. Seguindo. Aí nós temos aqui, lá da Lei 9.882, de 99, o chamado princípio da subsidiariedade. Tá? Então, vocês vão ver lá no parágrafo 1º do artigo 4º, que vai dizer o seguinte: não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Ou seja, lá no STF, quando chega uma DPF, a primeira coisa que o ministro do STF vai analisar é o seguinte: isso que eles estão questionando a constitucionalidade, essa matéria, ela poderia ser feita
através de uma ação direta de inconstitucionalidade ou de uma ação declaratória de constitucionalidade? Sim ou não? Se a resposta for sim, né, essa DPF ela não vai ser recebida, né, porque o ministro vai dizer, olha, você poderia ter questionado a constitucionalidade de tal temática através de uma DI ou de uma DC, tá? Agora, se realmente o ministro verificar, não, ele não poderia, eu estou num caso aqui de questão principiológica, ou estou num caso aqui de lei ou norma municipal, ou estou no caso aqui de uma lei federal, porém ela é uma lei federal antes da entrada da Constituição em vigor. Então, ele é uma lei federal de 87. Então, o ministro vai dizer, realmente, pelo princípio da subsidiariedade, ele está certo. O caminho legal é a DPF. Tá? Não sei se deu para vocês entenderem, né? É subsidiário, porque se eu não posso usar ADI ou ADC, né, somente a DPF que poderá ser utilizada neste caso. Então, aqui, olha, pessoal, eu fiz um resumo, tá? Um resumo esquemático, bem tranquilo, para vocês nunca mais confundirem. E decorando isso aqui, vocês já vão garantir umas questões lá no exame de ordem e já vão acertar a peça de processo constitucional para quem for fazer a segunda fase. Então, vamos começar de baixo para cima. A ação declaratória de constitucionalidade, ADC ou ADCOM, ela só pode tratar sobre normas ou leis federais, né? Então, ação declaratória de constitucionalidade somente para leis federais. No meio, ação direta de inconstitucionalidade, ela pode tratar leis ou normas federais e estaduais e do Distrito Federal. E, por fim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a mais ampla, que ela pode tratar de leis ou normas federais, leis ou normas estaduais do Distrito Federal e leis ou normas municipais, né? Inclusive, no que for referente a leis ou normas anteriores da entrada em vigor da Constituição Federal. Então, a chave da questão eu quero que o Supremo reconheça que determinada lei é constitucional, por exemplo, eu quero que o Supremo diga que toda lei Maria da Penha é constitucional, quero, é exatamente o que eu quero. Então, eu proponho uma ação direta de constitucionalidade para reconhecer a Maria da Penha. Ah, não, eu quero que o Supremo reconheça que tem uma lei estadual aqui do Paraná, que ela é inconstitucional, tá? Então, eu vou utilizar ação direta de inconstitucionalidade. Não, eu quero, na verdade, que o Supremo reconheça que tem uma lei municipal aqui de Ponta Grossa que eu vejo algo inconstitucional. Aí só me resta, né, pessoal, questão municipal, a DPF. Ou lei federal, ou estadual, antes da Constituição também, só me resta a DPF. Porque se for após a Constituição, né, aí eu posso usar as três, né. Então, eu tenho que ir por eliminatória e verificar, né, se há esse caráter residual. Se houver um caráter residual, eu vou de ADPF. Né? Então, em regra, eu começo olhando essas duas leis, né, esses dois procedimentos, né, a ADI ou a ADC. E se não conseguir através desses instrumentos, aí sim eu vou evoluir para a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF. Seguindo aqui. Oi. Só uma dúvida, que nem no caso ali que o professor deu o exemplo lá, né? Daí, ele poderia ter utilizado uma ADC simplesmente porque ela
ela constataria uma lei federal e ela teria abrangência para todos os outros lugares, ou ela só teria para federal mesmo? Por isso que ele foi para uma DPF. Porque o que eu percebi da DPF, pelo que eu li e o que eu fiz o trabalho, ela acaba se tornando mais ampla e ela é para casos mais polêmicos, vamos dizer assim, né? E daí, por isso, eles utilizaram a DPF. Que daí até o exemplo que o professor colocou lá no trabalho da questão do casamento, né, o homoafetivo. Veja, a DPF não é, o critério não é que é polêmico, a questão é mais, que são, na verdade, questões mais principiológicas, né? Então, por exemplo, aqui do aborto anencéfalo, né? Eu não tenho lá na Constituição nada falando sobre questão de aborto anencéfalo, né? Como é uma questão que vai lá no princípio da dignidade da pessoa humana, eu vou para a DPF, né? A ação direta de inconstitucionalidade, ela, digamos assim, ela vai ser utilizada quando a inconstitucionalidade ela é bem visível a ponto de eu ler o texto constitucional e verificar que aquilo ali, né, que aquela lei federal ou estadual é incompatível com aquilo que está já expresso na Constituição, né? Então, a DPF, ela é, sim, ela é residual por quê? Porque naqueles casos que eu não consigo, né, demonstrar a inconstitucionalidade do próprio texto da lei em relação à Constituição, né, então questões mais principiológicas, como é o caso, eu utilizo a DPF, né? Mas, assim, a questão é saber o seguinte, o caso em questão, eu conseguiria chegar com uma ação direta de inconstitucionalidade numa matéria de aborto de feto anencéfalo? Me parece que não, né? Porque a ADI, ela serve justamente quando há uma inconstitucionalidade bem visível e textual, né? E se você ler a Constituição do início ao fim, você não vai identificar a questão do anencéfalo expressamente, né? Então, como você não consegue abordar isso de uma forma bem direta, você só vai conseguir abordar isso de uma forma principiológica, né? Que você vai se socorrer da dignidade da pessoa humana, né? Da questão da dignidade no caso da mulher, né? Que a da gestante, é que você utiliza a DPF. Então, por isso que ela é residual, né? Então, eu verifico um problema, eu acho que determinada questão é inconstitucional. Aí eu verifico, eu posso utilizar a ADI e uma ADC para reconhecer isso, né? Então, é meio que objetivo. Se você olhar assim e achar, não, se você achar assim, é meio estranho, né? Eu acho meio estranho utilizar isso para feto anencéfalo, né? Mas por que é estranho? Não, é porque não está expresso na Constituição essa questão, mas eu acho que, principiologicamente, não é digno uma mulher ser obrigada a levar uma gestação aos 9 meses, sabendo que aquela criança, né, não vai vingar, não vai sobreviver, né? Não sei se você mais ou menos entendeu a questão. Sim, professora, entendi. É quando não está expresso, então, na Constituição mesmo, né? Que é os dois casos ali, que é o que o professor colocou e esse do exemplo da aula de hoje. Obrigada, viu? Porque na verdade, assim, tudo aqui porque o que ocorre? Isso aqui existe porque nós vamos ter leis infraconstitucionais contrariando a Constituição ou seus princípios, né? Então, quando contraria um texto expressamente constitucional, é mais acertado que se utilize a ADI, né, ou a ADC. A ADC vai ser utilizado menos, né, porque a ADC você vai pedir a confirmação de uma lei em vigor, né, uma lei federal em vigor, que foi o caso da Maria da Penha, né, quando gera aquela polêmica, né, porque a gente sabe que existem os filtros lá do controle de constitucionalidade preventivo, e aí a gente tem principiologicamente de que a lei entrando em vigor,
ela passou por um controle de constitucionalidade, né? Então, em tese, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, em tese, ela é totalmente constitucional. Mas como deu aquela polêmica e teve juízes que diziam que aquilo feria o princípio da igualdade, que estava gerando uma desigualdade entre os gêneros, aí se levou até o Supremo e pediu ao Supremo. A Lei Maria da Penha está em vigor, ela é atualmente constitucional, mas ela está gerando decisões judiciais polêmicas, né, em que pese os juízes dizer que está tendo um tratamento desigual entre homens e mulheres, já que ela se aplica, na verdade, na violência doméstica da relação entre homem e mulher, e não vice-versa. E aí o Supremo teve que se manifestar através da ação declaratória de constitucionalidade e reconheceu que realmente era totalmente na íntegra constitucional. A partir dessa decisão, da ação declaratória de constitucionalidade, nenhum juiz, né, nenhuma autoridade abaixo do Supremo pôde ter uma interpretação diversa daquela lei federal, porque o Supremo veio e pacificou, através da ADC, né, dizendo que era na íntegra a Lei Maria da Penha constitucional. Né? Então, sempre que gerar muitas demandas judiciais, né, nessa questão de constitucionalidade, é que a gente vai utilizar essas ferramentas. A gente não, né? Aqueles 9 legitimados, né? Então, é diferente, né, da questão de controle de constitucionalidade no caso concreto, né? Então, aqui a gente está sempre no ambiente das normas em tese. Bom, seguindo. Aí a gente tem lá na nossa Constituição o artigo 102, que vai dizer, né, que compete ao STF a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, parágrafo 1º, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Tá? Isso é um texto de 88, né? E o na forma da lei veio só em 99. Então, vocês vejam como o nosso legislador, ele é rápido, né? Ele levou de 1988 até 1999 para regulamentar aquilo que a Constituição já estabelecia em 88. E aí, é importante que vocês saibam, depois deem uma olhada, as leis específicas, né? Então, para a DPF, eu tenho uma lei só trabalhando toda a questão da DPF, vai estar detalhada na Lei 9.882, de 99, e a ADI e a ADC na Lei 9868, de 99, que a gente também já verificou, né? E aí, eu trouxe para vocês aqui a questão da modulação da sentença, tá? Então, na DPF, ela vai estar lá no artigo 11, a questão da modulação, dizendo o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, aqui nada mais do que eu falei para vocês da modulação do efeito da sentença, né? Então, essa restrição aqui possível, né, tem eficácia a partir do trânsito em julgado. O que é? É o meu efeito ex nunc, né? Ou de outro momento que venha a ser fixado, que é o famoso efeito pro futuro, que a gente viu na doutrina. Por que tem isso aqui? Porque a regra vai ser o ex tunc, né? Então, a regra num julgamento de DPF, assim como na ADI e ADC, é o ex tunc, ou seja, esse reconhecimento de direito se dá desde o início, né? Mas quando tem algum problema, né, como diz aqui,
de segurança jurídica, excepcional interesse social, né, o que na prática vai ser, geralmente, quando tem algum problema financeiro e vai gerar um impacto econômico muito grande para os governos, é que eles vão modular. Na prática é isso, tá? Então eles vão dizer, olha, eu reconheço o direito daqui para frente, né, a partir da minha sentença, ou ainda fixando alguns dias, meses depois para isso ser válido. Então na DPF vai ter nessa lei específica dela, no artigo 11, e na DI e a DC, como é uma lei só, 9868, vai estar lá no artigo 27, que a gente também já estudou em aulas anteriores, né, e eu vou reler aqui para vocês, relembrar. Diz o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vistas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá, né, uma faculdade, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado, ex nunc, ou de outro momento que venha a ser fixado para o futuro. É a mesma coisa, né? Só que só vai mudar que essas duas leis, né, uma trabalha a questão da DI e da DC, no artigo 27, a modulação dos efeitos, e a outra trabalha, né, a DPF, no artigo 11. Vejam que o conteúdo é o mesmo, a possibilidade do STF modular a decisão, que, em regra, deveria ser sempre ex tunc, mas devido a essas questões de segurança jurídica, excepcional interesse social, leia-se financeiro, principalmente, eles podem decidir modulando e flexibilizando esses direitos nesse marco temporal. Bom, sobre a DPF era isso, e como é objeto da nossa ementa, nós vamos falar aqui rapidamente da DPF número 186, que é o famoso caso do julgamento das cotas raciais, tá? Então, essa DPF, ela foi proposta, tá? E ela se debruçou sobre a questão das cotas raciais das universidades públicas, tá? Em especial a Universidade de Brasília, né? Então, toda essa questão que envolve sempre a questão de cotas raciais, né? Então, foi provocado o Supremo, né? Então, se era constitucional ou não as universidades públicas estabelecerem essas cotas raciais, né? Reservando nos seus processos seletivos de vestibular e outros processos, estabelecendo a reserva de vagas devido à questão racial. E o Supremo julgou a DPF, entendendo como devidamente constitucional, né? Porque até se provocava a questão da autonomia das universidades, né? Mas a questão era se era razoável que houvesse isso, né? Porque existem argumentos que são contra, né, a reserva de cotas raciais e outros argumentos que são a favor. Mas o resultado foi que o Supremo reconheceu como devidamente constitucional essa reserva de cotas raciais nas universidades públicas brasileiras. Bom, era isso que nós tínhamos para hoje, e nós podemos agora abrir um debate, né? O que vocês pensam a respeito disso, né? Não sei se alguém gostaria de falar. A Fabiana aqui está com o microfone aberto. Alguém quer comentar algo? Alguma dúvida sobre a DPF? Ou a gente parte diretamente já para os debates sobre a questão dessas cotas, né? Vamos lá?
vou fazer o seguinte, pessoal, para deixar vocês mais à vontade, eu vou interromper então a gravação aqui da aula de ADPF, e a gente segue aqui com os debates